Amém, meu irmão? Mais um dia de Deus para a sua vida, mais uma presença do Senhor para manifestar na sua vida, mais uma oportunidade que você está dando a Deus para que Ele se manifeste na sua vida, a presença dEle, a graça dEle, o amor dEle, a salvação dEle se manifeste na sua vida. Amém? O que eu quero falar com você hoje talvez seja um dos assuntos mais importantes de todos na vida do crente. Quem que é o crente? O crente que é o que vai na igreja? Não. Crente é aquele que crê em Jesus, aquele que entregou a sua vida para Ele. Porque Jesus já entregou a vida dele para você e para mim. Eu criei e entreguei a minha vida para Ele. Eu criei que Jesus morreu por mim e Jesus ressuscitou por mim. Eu entreguei minha vida para Ele, eu sou crente no Senhor. Eu não sou evangélico, eu não sou religioso, eu sou um crente em Jesus. Amém? Na vida de todo aquele que crê, existe uma promessa. A promessa do batismo do Espírito Santo, a promessa do ser cheio do Espírito Santo, a promessa do falar em línguas, a dádiva, o dom, esse favor de Deus, para que você viva uma vida sobrenatural nessa terra, esse benefício. Esses dias eu estava falando sobre o benefício da morte e da ressurreição, o benefício de Jesus ter se enfermado para me trazer cura, ter se empobrecido para me dar riqueza, ter sido castigado para me trazer paz. E agora existe o benefício daquele que creu na obra de Jesus, que aceitou, que entregou sua vida para Ele. O benefício daquele que nasceu de novo. É o benefício, o presente de ser cheio do Espírito Santo. É o benefício de ser batizado, sabe? Ser cheio do Espírito Santo. Olha o que diz aqui, no capítulo 16 de João, diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus, se Ele não tivesse morrido, o meu pecado não teria sido pago. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, a minha inocência não teria sido garantida. Jesus não tivesse se enfermado por mim, eu não teria direito à cura. Se Jesus não tivesse empobrecido a mim, por causa de mim, eu não teria direito à riqueza dele. Se Jesus não tivesse sido castigado por mim, eu não teria direito à paz. Se Jesus não tivesse ido, o Espírito Santo não teria sido enviado. Se o Espírito Santo não tivesse sido enviado, meu irmão, eu não ia estar vivendo a vida, nem 1% da vida que eu vivo hoje. Porque faz 15 anos que eu nasci de novo, que eu criei na morte e na ressurreição de Jesus. Eu entreguei minha vida para Ele. E faz 15 anos que eu sou cheio do Espírito Santo. Faz 15 anos que o Espírito Santo, Ele não só habita em mim, mas Ele se move em mim e Ele se move através de mim. O Espírito Santo. Qual que é o benefício do Espírito Santo? Olha aqui o que diz aqui. Versículo 13, quando o Espírito vier, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo veio para me guiar a verdade. O Espírito Santo veio para me revelar, porque quem que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Espírito Santo, Ele veio para me guiar a verdade. E quando Ele me guia a verdade, quando Ele me mostra a verdade, quando Ele me revela a verdade, a beleza e a suficiência de Jesus, o que acontece comigo? Eu sou livre porque a verdade me liberta. Então o propósito do Espírito Santo é que você e eu venhamos a viver vidas livres, aprisionadas e dependentes de Jesus, mas vidas livres. Não existe liberdade maior do que uma vida cheia de conhecimento e revelação de Jesus Cristo por mim e a favor da minha vida. Amém, meu irmão? O que o Espírito Santo veio fazer? Quando o Espírito Santo foi derramado na terra, capítulo 2 de Atos, existiam 120 pessoas esperando a promessa do derramamento do Espírito Santo. É o chamado Pentecostes, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. O Espírito Santo é derramado. E a Bíblia diz que todos passaram a falar em outras línguas. Todos passaram a falar em mistérios. Todos passaram a falar em línguas que as pessoas não entendiam. Todos passaram a falar numa língua sobrenatural. A língua, essa língua que eu não entendo, porque essa língua é a língua que o Espírito Santo deu para o meu espírito.
E você também tem uma língua. Se você já nasceu de novo, o teu espírito tem uma linguagem. O teu espírito tem uma maneira de falar. Existem 4 variedades de língua estranha. Quando o derramamento do Espírito Santo veio, todos passaram a falar em outras línguas. E as pessoas que estavam ali na região, né, a Bíblia fala dos medos, persas, fala dos... Quer ver? Vamos ler direitinho? Dos gregos, de todo mundo. Eles ouviram a falar segundo aqui. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo da terra. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, porque se possuiu de perplexidade, quando cada um deles os ouviu falar na sua própria língua. E eles falavam assim: como é que nós podemos ouvir cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Frígia. É como se hoje eu estivesse aqui falando em línguas, e o grego entende como se estivesse falando em grego. Eu estou falando em línguas, mas o japonês entende como se eu estivesse falando em japonês, o chinês entende como se eu estivesse falando em mandarim, o americano entende como se eu estivesse falando em inglês. Então, esse é um tipo de linguagem. O outro tipo de linguagem é quando eu falo em línguas e vem o dom da revelação, da interpretação. Eu posso falar em línguas e falar imediatamente: Deus está falando isso, isso, isso. Essa língua, ela quer dizer isso. É um ensino, é uma exortação, é uma profecia. Então o segundo tipo é para interpretação. Existe um outro tipo que é para intercessão. Pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, ora em favor da minha vida. A respeito do que? Não, pastor, não quero comentar não. E às vezes aqui num período aqui, Deus, aí eu me lembro daquilo, daquela pessoa: Deus, eu vou interceder em função dessa pessoa, desse teu filho, dessa tua filha, e eu oro em línguas. O Espírito Santo intercede por mim, com gemidos inexprimíveis, para aquela pessoa. Terceiro tipo de oração. E existe um outro tipo de oração, que é a oração para edificação pessoal, que está aqui em Atos capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 diz assim: pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Quando eu estou orando em outras línguas, versículo 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A quem fala em outra língua, edifica a si mesmo. Quando eu estou falando nessa outra linguagem, essa linguagem de mistério, essa linguagem que eu não entendo, eu estou edificando a mim mesmo. Como que eu edifico a mim mesmo? Quem que é? A Bíblia diz assim, Judas verso 20 está escrito assim, ó: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Quando eu oro em outras línguas, quando eu oro em mistérios, eu não estou falando com homens, eu estou falando com Deus. Eu estou falando que mistério? Então, são 3 versículos que eu falei, vou ler mais um aqui e já nós vamos fechar os 4. E você vai entender perfeitamente o que acontece quando você está orando em línguas. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando eu oro em línguas, eu estou falando com Deus em mistério. Que mistério é esse? Cristo. Cristo é algo misterioso. Cristo é algo oculto, que esteve oculto das gerações, mas agora foi revelado. Nós estamos lendo uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, depois da morte, ressurreição e do batismo do Espírito Santo, alguns anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Aquele Jesus misterioso, aquele Jesus que estava oculto, aquele Jesus que as pessoas não conheciam, esse Jesus, agora ele foi revelado. Jesus pode não ser agora misterioso mais. Quando eu oro em línguas, eu estou falando mistérios. Você acha que eu tenho alguma coisa misteriosa? Alguma coisa oculta que Deus não sabe?
No Salmo 139, Davi fala assim, ó, se eu fizer a cama no mais profundo abismo, o Senhor sabe, o Senhor está lá. A palavra ainda nem me chegou à boca e o Senhor já a conhece. Então nada, todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. O que significa isso? Nada do que eu falo, nada do que eu penso, nada do que eu sei, nada do que eu sou está despercebido aos olhos do Senhor. Não existe nada misterioso de mim para Deus. Agora, o tanto de Deus que é misterioso, que é oculto, que não foi revelado para mim ainda. Quando eu estou falando em línguas, quando eu estou orando no Espírito, o Espírito Santo está transmitindo ao meu espírito quem é esse Jesus. O Espírito Santo está transmitindo ao meu espírito a revelação de quem é Jesus, do que Jesus fez por mim. Você lembra que esses dias eu falei que eu estava aqui na igreja orando em línguas e Jesus, ele veio, o Espírito Santo veio e me falou a respeito dos benefícios dele e passou a ser uma revelação para mim? Eu estava orando em línguas e o Espírito Santo revelando ao meu espírito: quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Quem ora em outras línguas, recebe a revelação de Jesus, que era um mistério. E aquela revelação veio vindo para o meu espírito. Chegou uma hora que, veio na minha mente. Chegou uma hora que aquela revelação, ela veio para a minha mente. Chegou uma hora que aquele mistério que eu não estava entendendo, aquele mistério que estava oculto, aquele mistério que estava... Ela não foi mais mistério, não foi oculto mais, foi revelado. E a partir do momento que foi revelado, meu irmão, a minha vida nunca mais foi a mesma. O Espírito Santo é o maior benefício na vida do crente. É o maior benefício que tem na vida do crente. Porque ele vai conhecer todas as faces, ele vai conhecer todos os benefícios de Jesus em favor, em prol da vida dele. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos voltar e nós vamos entender por que quando eu oro em línguas a minha fé é edificada. Amém?